Que a paz, a graça e as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre o dia de todos que nos acompanham nesta análise. E, olha, hoje a gente tem um tema que eu diria é de explodir a cabeça. Com certeza. É um daqueles assuntos que mudam a forma como a gente enxerga a rotina mesmo, sabe? Sim. Porque imagina só descobrir que, sei lá, 98% das pessoas que compartilham da mesma fé compreendem de forma completamente errada a ferramenta mais poderosa que elas têm nas mãos. É um número assustador, né? Demais. E é por isso que hoje a gente vai abrir as páginas do livro chamado Graça Transformadora, focando especificamente no capítulo 11, que é intitulado Força Capacitadora. A gente quer entender de onde vem esse engano, sabe? Uhum, exato. E a nossa missão aqui, a nossa meta principal com esse mergulho é desconstruir de vez essa visão popular de que a graça divina é tipo apenas uma borracha cósmica que apaga os nossos erros do passado. Isso. Aquela coisa de, eu errei, passo a borracha da graça e pronto. Exatamente. A gente quer revelar o motor potente que a graça realmente é, sabe? E essa estatística dos 98% que você mencionou, ela é o ponto de partida perfeito. Nossa, me conta mais sobre isso, porque eu fiquei muito impressionada quando eu li essa parte. Então, o autor de Graça Transformadora traz esses dados de uma pesquisa muito abrangente do ministério de John Bevere. E olha, foram milhares de cristãos entrevistados, gente de diversas denominações, um estudo gigante mesmo. Aham. E a conclusão foi simplesmente estarrecedora. Quase a totalidade dessas pessoas associa a graça unicamente ao perdão dos pecados e à salvação inicial, na melhor das hipóteses, como uma apólice de seguro para a eternidade. Sabe, se eu morrer, tô salvo e é isso. Entendi. Fica aquela coisa passiva. Total, porque apenas 2%, veja bem, só 2% entendem que a graça é, na verdade, uma capacitação contínua para o tempo presente, para o dia a dia. E as implicações mecânicas disso na vida diária são brutais. Porque pensa comigo, se a compreensão que alguém tem de um recurso para ali na ideia de favor imerecido, só para o perdão, a pessoa entra num ciclo exaustivo, né? Uhum. Um ciclo de derrota, basicamente. Sim, ela acorda e tenta viver uma vida de santidade baseada em pura força de vontade e, inevitavelmente, ela fracassa. Por quê? Convenhamos, a força humana tem um limite bem claro. Exato. A gente cansa, a gente cede. Pois é. Aí essa pessoa sente um peso enorme de culpa, sai correndo para pedir perdão e usa a graça apenas como essa borracha para apagar a falha. O autor aponta justamente isso, né? Tentar viver o padrão cristão sem a força capacitadora resulta em frustração e derrota constante. E a ironia gigante de tudo isso é algo que eu acho fascinante no texto, é que a própria base textual que fundamenta a fé cristã refuta essa limitação. Só que essa parte costuma ser super negligenciada. Como assim? Dá um exemplo para quem está nos acompanhando. Claro, o material menciona a carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. O texto começa afirmando, que a graça se manifestou trazendo salvação. O que, no caso, valida a crença dos 98% lá da pesquisa. Isso mesmo. Eles não estão errados nessa parte. Mas a engrenagem vira, o jogo muda no versículo seguinte. O texto diz que essa mesma graça nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, e também a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Peraí, a graça ensina? Exatamente. O verbo é esse. A graça é descrita como uma força pedagógica, uma força transformadora. Ela não apenas limpa a lousa escolar, sabe? Ela pega na sua mão e ensina a escrever certo. Nossa, isso é muito bom. Me faz pensar na forma como a gente lida com ferramentas no nosso dia a dia. A gente costuma tratar a graça como se ela fosse o sistema de airbag de um carro de luxo. Um airbag. Como assim? Pensa só. A gente entra no veículo, senta no banco e fica imensamente aliviada ao saber que, se houver uma colisão terrível no meio do caminho, se der tudo errado, aquele sistema vai inflar e nos salvar da morte certa. Aham. O instinto de preservação. Isso. Mas tratar a graça só como perdão
É basicamente esquecer que existe um capô no carro. Genial essa analogia. E debaixo desse capô tem um motor, né? Exato. Um motor projetado especificamente para gerar o deslocamento, a tração diária. Sim. E se a pessoa foca só no airbag, ela ignora que o carro tem um motor super potente, feito para mantê-la segura na pista, sabe? Para ajudar a subir as ladeiras da vida e evitar os acidentes antes deles acontecerem. Uhum. O perdão é a proteção contra o impacto fatal do erro, com certeza. Mas a graça capacitadora é a combustível. É o que faz a viagem acontecer todo dia. Perfeito. O autor até cita o Tony Koch nesse capítulo, e o Koch sintetiza essa mecânica de um jeito brilhante. Ele diz que a graça não é uma permissão divina para fazer o errado, mas a capacitação divina para fazer o certo. Sensacional. Eu vi que o Max Lucado também é trazido nessa linha no texto, né? Sim, ele descreve a graça como a voz que nos chama a mudar, mas que também nos dá o poder para sermos bem-sucedidos nessa mudança. Não é só uma cobrança, é o empoderamento. Mas aí a gente esbarra num problema prático que eu acho que vale a pena levantar. Se a graça é esse motor superpotente que gera toda a tração, como é que a gente evita que isso vire um comodismo teológico? Esse é o grande perigo. Porque, sabe, pode gerar aquela mentalidade passiva de cruzar os braços no banco do carona e dizer: bom, se a graça capacita e faz tudo sozinha, eu não preciso me esforçar mais. Onde entra a agência humana nessa história? Olha, essa é a tensão clássica quando se estuda esse tema. É a dúvida de ouro. E o autor resolve isso ao introduzir o conceito do trono da graça, trazendo o livro de Hebreus lá para o centro da mesa. Interessante. A resposta para essa questão da passividade é que a graça não anula a nossa ação. Na verdade, ela exige uma parceria, uma cooperação. O texto de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16 e também no 11, traz uma instrução que soa quase como um paradoxo. Qual? O texto diz: esforcemo-nos por entrar nesse descanso. É esforço para descansar. É uma formulação muito fascinante. Exige uma certa intencionalidade para conseguir acessar a ferramenta. Precisamente. O esforço não é para você fabricar a própria santidade com o suor do seu rosto, mas sim o esforço de acessar a fonte correta de força. É parar de confiar nos próprios recursos. Entendi. É uma mudança de foco do esforço. Isso. E a profundidade dessa cooperação fica ainda mais clara na linguística do texto original. A fonte faz uma análise daquela passagem famosíssima de 2 Coríntios, capítulo 12. Aquela que Deus diz a Paulo: a minha graça te basta. Essa mesma. A gente costuma ler esse basta como uma consolação super passiva, né? Tipo vai ficar tudo bem, se conforme com a sua situação difícil. Sim, um tapinha nas costas. Só que não é isso. A palavra grega original que foi traduzida ali como basta é archeo. E isso muda completamente a paisagem da discussão. Porque archeo, pelo que o material traz, não carrega esse sentido de resignação. De jeito nenhum. O significado técnico aponta para estar possuído de força infalível, ser adequado, ser suficiente, defender, repelir. Repelir, ou seja, é um vocabulário de resistência ativa? É como um escudo que empurra o problema. Exato. É a força exata e infalível para repelir a adversidade. Não é se conformar com a derrota. É receber um equipamento de combate de alta tecnologia. E a base de operações de onde essa força emana é o que Hebreus chama de trono da graça. E aqui eu acho que o autor faz uma distinção psicológica muito, mas muito importante sobre como a gente percebe a ideia de trono, sabe? Sim, porque a palavra assusta, né? Assusta muito. Historicamente, culturalmente, qualquer menção a um trono invoca imagens de julgamento. O reino trono é aquele que dita sentenças, que tem o poder de condenar ou absolver. E na própria narrativa bíblica a gente tem o grande trono branco, que é o juízo final. Exatamente. Então, quando a gente ouve a palavra trono, a nossa reação humana e natural é de distanciamento, um temor reverencial, tipo um instinto de se esconder, especialmente se rolar aquela consciência de que a gente cometeu uma falha. Mas é aí que a natureza deste trono específico subverte toda a nossa expectativa. O propósito central do trono da graça não é oferecer condenação aos que estão lutando contra as próprias fraquezas. O objetivo lá é fornecer misericórdia e ajuda. Isso é libertador. Demais.
O autor reforça que esse trono é presidido por um sumo sacerdote, que é a figura de Jesus. E como ele encarnou e foi tentado em todas as coisas, ele tem a capacidade total de se compadecer da nossa situação. A dinâmica de acesso muda radicalmente com essa perspectiva. Sim, porque o foco de Hebreus não é ir ao trono para chorar o leite derramado depois do fracasso. A instrução é buscar o socorro em ocasião oportuna. E ocasião oportuna é o ponto de inflexão da história. É aquele milissegundo em que a escolha se apresenta na nossa frente. Não o momento em que a gente já caiu e se machucou. Exatamente. O projeto não é só um sistema de resgate contínuo para quem já está lá no fundo do poço. É o fornecimento prévio daquela força arqueó para não cair no buraco em primeiro lugar. O que levanta uma dúvida mecânica muito natural para quem está mergulhando nesse material com a gente. Tipo, se o motor da graça é tão formidável assim, e se esse socorro prévio está garantido, por que a nossa vida interior ainda parece um campo de batalha constante? Excelente ponto. Porque isso obriga a gente a olhar para uma distinção cirúrgica que o autor faz. A diferença entre tentação e pecado. E olha, essa distinção alivia um fardo psicológico imenso que muitas pessoas carregam sem necessidade nenhuma. O material usa o livro de Tiago, no capítulo 1, e 1 Coríntios capítulo 10 para desconstruir toda a anatomia da tentação. Como ele faz isso? Primeiro, ele esclarece que a tentação é algo essencialmente humano e natural. Ela encontra ressonância nos nossos próprios desejos internos. A grande libertação aqui é entender de forma muito clara que o surgimento do desejo, ou seja, a tentação em si, não é uma falha moral. Até porque os textos afirmam que Jesus foi tentado em tudo, né? E, seguindo a lógica teológica, se ele não cometeu pecado nenhum, então o simples fato de sofrer a tentação não pode ser classificado como um erro. Lógica perfeita. A tentação é apenas a apresentação de uma proposta. O pecado é quando você assina o contrato. Adorei isso. A proposta versus assinatura. Sim. E a carta aos Coríntios oferece uma estrutura de 3 pilares que quebra de vez aquela velha narrativa de que, foi mais forte do que eu, não tive escolha. Quais são esses 3 pilares? O autor detalha isso de forma brilhante. O primeiro pilar é a normalização, ou seja, a tentação é comum a todos os seres humanos. Ninguém está enfrentando um monstro exclusivo, especial e imbatível. Todo mundo passa por isso. Aliviador saber disso. Muito. O segundo pilar é o limite da carga. Existe uma garantia divina de que nenhuma tentação será permitida além do limite que a pessoa consegue suportar. O cenário nunca, jamais é impossível de ser vencido. E o terceiro? O terceiro pilar é a provisão de saída. Juntamente com a tentação, sempre, invariavelmente, é providenciado um escape, uma porta de saída segura. Nossa, e é bem aqui que o autor insere aquela observação do Charles Swindoll, que, olha, ilustra perfeitamente o absurdo de focar apenas no perdão em vez de focar nessa porta de saída. A analogia do carro novo. Eu acho essa parte fantástica. É chocante, né? A metáfora que o Swindoll traz sobre como a gente orienta as pessoas diante da tentação é um choque de realidade. Imagina a cena de pegar um jovem recém-habilitado para dirigir. Aquele adolescente que acabou de tirar a carteira de motorista, tá todo feliz. É o momento em que se espera conselhos sobre atenção na pista, o uso correto das setas, respeitar os limites de velocidade. Exato, o básico para não morrer. Mas aí, ao invés de ensinar isso, as chaves do carro são entregues a ele com o seguinte discurso. Olha, filhão, você precisa saber de uma coisa muito importante. Você vai bater esse carro. Nossa. É absolutamente inevitável. Vai acontecer. Então, a atitude mais inteligente que você pode tomar agora é memorizar o número da pólice de seguro e o telefone do guincho. Bom passeio e boa sorte. É loucura pensar nisso na vida real. Total, mas o Swindoll argumenta que ensinar aos novos adeptos da fé que eles vão pecar inevitavelmente e que por isso só precisam memorizar 1 João 1,9, que é o texto bíblico sobre pedir perdão, é exatamente o mesmo absurdo logístico. É basicamente treinar a mente da pessoa para o colapso. Uhum. O material denuncia fortemente
que esse tipo de ensino prepara as pessoas para a inevitabilidade da queda. Isso neutraliza a força capacitadora antes mesmo dela ter a chance de ser usada. Fica parecendo que errar é a regra, né? Exatamente. A mudança de paradigma que o livro propõe é profunda. A narrativa correta deveria ser: você foi liberto do antigo mestre. Existe um poder novo, que é a graça, operando internamente agora. Acidentes ainda podem acontecer, claro. Podem. E o seguro do perdão existe justamente para isso. Mas a expectativa, a regra de condução da vida, deve ser a integridade e a vitória diária por meio daquele motor interno, e não a batida constante. O que nos empurra para uma pergunta final sobre toda essa engenharia. Como é que a gente cataloga uma força que atua de formas tão incrivelmente distintas? Porque pensa bem, a graça perdoa após a queda, ela sustenta antes da queda, ela ensina durante o processo. É multifuncional. Sim. Não é de se admirar que o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, tenha recorrido a uma palavra muito específica para descrever isso. Ele a chama de a multiforme graça de Deus. Essa palavra é chave. O termo multiforme no grego original é poikilos, e o autor do livro destaca que esse termo significa literalmente algo de várias cores, algo variado ou multicor. Como a gente visualiza isso na prática? A melhor forma de visualizar o conceito de poikilos é imaginar um prisma de cristal. A luz que entra no prisma de um lado é uma só, branca, pura e unificada. Essa é a essência imutável da graça. Certo. Mas quando essa luz branca passa pela realidade supercomplexa da condição humana, ela se refrata. Ela se abre em um espectro de várias cores diferentes, atuando de maneiras diferentes conforme a necessidade bem específica daquele momento. Lindo isso. E a história do pensamento cristão tem exemplos riquíssimos de estudiosos tentando criar mapas e cartilhas dessas diferentes cores, né? Tem sim. O autor cita a pedagogia de John Wesley, por exemplo, que tentou organizar o funcionamento mecânico dessa graça em etapas contínuas, só para facilitar a compreensão das pessoas. Porque Wesley percebeu que não dava para usar uma palavra só para definir processos tão diferentes na vida de alguém. Exato. O mapeamento do Wesley funciona como um excelente manual de operações. Ele começa falando da graça preveniente. O próprio prefixo da palavra já indica a função. É aquela força que atua no indivíduo antes mesmo dele ter qualquer consciência espiritual. Ela vai atraindo a pessoa e preparando o terreno devagarzinho. Entendi. E depois? Depois, a luz refrata na forma da graça convertente. Essa é a força que atua exatamente no momento do arrependimento e da mudança de direção intelectual e emocional. O momento da virada. E em seguida vem aquele aspecto mais focado pelos 98% da pesquisa que a gente falou no começo. Isso. O que Wesley chamou de graça justificante. Essa cor atua meio que como um tribunal a favor do indivíduo, resolvendo definitivamente a questão da culpa e do perdão. Mas, graças a Deus, a engrenagem não para aí, né? Não para. Ela culmina no que ele chamou de graça santificante. Essa é a cor do prisma que nos liberta do poder contínuo do erro e capacita o crescimento no dia a dia. Percebe? É a mesma luz operando em funções super complementares. Muito claro. E o Jacó Armínio, que também é citado na obra, traz uma perspectiva bem alinhada a isso, só que usando uma linguagem quase tática de sustentação, de combate. Verdade. O Armínio via essa essência única operando em frentes de batalha bem variadas. Por exemplo, a graça que evita que a tentação sequer chegue perto. A graça que concede socorro no meio do tiroteio cruzado. E a graça que sustenta a resistência contra os atritos constantes do mundo, né? Exato. E claro, tem a graça que levanta quem foi vencido no meio da luta, infundindo uma força nova para torná-lo mais alerta para o futuro. É um sistema de suporte completo, vital e totalmente ininterrupto. O poikilos, a tal da multiformidade, isso garante que para cada fresta da nossa fraqueza humana, exista uma refração específica da graça pronta para preencher aquele espaço certinho. É exatamente assim que funciona. O que torna a reflexão trazida por Thomas C. Oden, que é mencionada na fonte 1, um verdadeiro diagnóstico cirúrgico da nossa era.
Holden reflete sobre a cultura atual, que é super acelerada, extremamente solitária nos seus anseios e, acima de tudo, viciada no mito da autossuficiência. Ah, a era do faça você mesmo. Sim, a era dos hacks de produtividade e da otimização pessoal a qualquer custo. E o grande perigo é importar essa mentalidade corporativa e totalmente autônoma para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. É um erro fatal tentar aplicar lógica de mercado na espiritualidade. Pois é. A gente tenta fabricar o nosso próprio crescimento através de disciplina pura e bruta, esquecendo completamente da engrenagem principal que a gente tem. E o resultado mecânico de tentar operar um sistema que exige graça, usando apenas o combustível da nossa autonomia humana, é uma pane total no sistema. O Holden conclui que o esforço puramente autônomo se transforma rapidamente em pós cinzas nas nossas mãos. Pós-cinzas é forte, mas é real. Porque o design original da vida cristã simplesmente não suporta a ausência dessa força. A graça atua como uma brisa fresca e revigorante, exatamente naquele ponto onde os nossos métodos de autoajuda espiritual se esgotam e quebram de vez. Nossa! Então, se a gente organizar todas as peças que o autor espalhou neste capítulo 16, o cenário inteiro muda. Totalmente. A graça abandona aquele papel passivo de ser apenas a fita isolante divina, sabe? Aquela que a gente usa desesperadamente para colar os pedaços daquilo que a gente mesmo quebrou com as nossas próprias mãos. Ela deixa de ser o plano B. Isso, ela assume o seu lugar de direito como motor principal, como combustível e o volante de toda a jornada. E se a graça é, de fato, essa força ativa que previne o acidente em vez de apenas acionar a seguradora, isso nos força a olhar para as nossas estruturas com uma lente muito mais crítica. Sem dúvida. E isso levanta uma provocação muito séria, que eu acho que vale para todo mundo que está ouvindo a gente, sobre a arquitetura dos nossos ambientes e das nossas práticas modernas. Como assim? Pensa bem. Se a natureza real da graça é construir resiliência e capacitar o acerto diário, por que será que grande parte da cultura religiosa contemporânea está estruturada quase que inteiramente ao redor do gerenciamento do fracasso? Uau! Gerenciamento do fracasso. É uma pergunta pesada, né? Será que as instituições e as rotinas diárias não se tornaram apenas grandes balcões de perdão, negligenciando completamente o treinamento intensivo para acessar esse trono da graça antes da queda acontecer? É uma inversão de valores tremenda. E é uma inversão que mantém as pessoas presas num ciclo de derrota, vivendo muito abaixo do potencial do equipamento que elas receberam. Então a provocação que eu deixo é: considerando que a graça nos dá a saída e a força antes mesmo da queda, qual é aquela luta diária que quem nos ouve está tentando vencer sozinho, fazendo parte dos 98% que confiam na própria força, em vez de acessar esse socorro no trono da graça hoje mesmo? Que reflexão espetacular! É um convite irrecusável a parar de focar apenas no retrovisor dos erros perdoados e começar a acelerar, usando de verdade o motor que temos à disposição hoje. Com toda a certeza. E olha, a riqueza deste material é tão vasta que a nossa jornada de descobertas não se encerra por aqui. Temos a alegria de informar que teremos um novo episódio desse mesmo livro em breve, mergulhando ainda mais fundo nesses conceitos que têm o poder de alterar a nossa percepção da realidade. Existe muito mais engrenagem para a gente desconstruir nos próximos encontros. Que Deus abençoe todos os ouvintes.